Módulo 50, frente 2, cordas sonoras. Vamos continuar com a ideia que foi construída no módulo passado a respeito das ondas estacionárias, só que a gente vai falar especificamente para cordas em vibração. As cordas, quando vibram, transmitem essa energia para o ar ao seu redor, ocasionando no ar, em volta dessa vibração de corda, regiões de baixas e altas pressões, regiões as quais permitem a propagação desse som. E já é um dado importante para a gente que sempre o som produzido por uma corda tem a mesma frequência de vibração da referida corda. A gente vai falar especificamente de cordas sonoras, portanto, é inevitável a gente citar instrumentos que fazem uso do som produzido por cordas, como harpas, contrabaixos, violões, violoncelos e por aí vai, certo? Esses instrumentos acústicos dependem muito de como a corda vibra, em que frequência ela vibra e principalmente qual é o seu comprimento vibratório. Se você já percebeu e já olhou bem, um violão comum é formado por 6 cordas de espessuras diferentes, inclusive a espessura vai influenciar diretamente na velocidade com que a onda percorre a corda, que é a velocidade dada pela fórmula de Taylor, a raiz quadrada da divisão entre força que tensiona a corda e a densidade linear dessa corda. A densidade linear está ligada diretamente à espessura da corda do violão. Quanto mais grossa, mais grave ela é. Outra coisa, esses botões conseguem alterar a força que tensiona a corda do violão e por isso vai alterar a velocidade da onda na corda. Importante salientar que a velocidade da onda na corda não é a mesma velocidade de propagação do som no ar. O que é igual da corda vibratória produzindo som para o som produzido é a frequência. E o detalhe mais importante da nossa aula de hoje, que é essas casas que são definidas no braço do violão pelas trastes, representam regiões nas quais os dedos da pessoa que está tocando esse violão faz a pressão na corda, diminuindo o comprimento vibratório. Então, imagina só, se esse violão é tocado, se a sua corda é dedilhada livremente, sem a presença da mão aqui no braço, ela vai ter o comprimento total de vibração. À medida que os dedos podem pressionar as cordas nas casas, a gente vai alterando esse comprimento de vibração, automaticamente alterando a velocidade de propagação e a frequência da onda produzida na corda. E nesse caso, a frequência da onda produzida na corda também vai ser a frequência do som produzido. Então, como eu disse, pessoal, instrumentos de corda são instrumentos musicais cuja fonte primária de som é a vibração de uma corda tensionada quando pinçada, percuteada ou friccionada. Quando a gente fala pinçada, no caso da harpa, percutida é quando seria no caso do violão e tal, ou friccionada, que é o caso do violoncelo, que tem um arco que fricciona essa corda. O estudo dos instrumentos de corda está baseado na teoria das ondas estacionárias, até porque nas cordas dos instrumentos serão formadas ondas estacionárias, e nesse caso a frequência das ondas sonoras que as cordas emitem. Lembrando, sempre, nunca é demais lembrar que a corda vibrando produz um som que tem frequência igual à sua frequência de vibração. As velocidades são diferentes, mas a frequência é a mesma. Lembrando um pouco de onda estacionária, principalmente com relação ao padrão formado, esse desenho aqui, que representa meio comprimento de onda, representa no ponto mais alto os ventres, onde ocorrem interferências construtivas. Nos nós, aqui, onde tem amplitude nula com interferência destrutiva. E esse desenho todo é chamado de fuso, representando cada fuso meio comprimento de onda da onda que percorre a corda. A gente tem primeiro modo, ou primeiro harmônico, ou harmônico fundamental, segundo harmônico, terceiro harmônico. Já vai guardando aí, ó. O número do harmônico para uma corda sonora é exatamente o número de metades de comprimentos de ondas que a gente tem. Segundo harmônico tem 2 metades, terceiro harmônico tem 3 metades e assim por diante. Como eu já havia dito, a velocidade da onda numa corda tensionada depende da força que tensiona essa corda e da densidade linear. Lembrando que densidade linear
é a massa da corda dividido pelo seu comprimento na unidade de quilograma por metro. E basicamente, falando num português claro, numa corda de um violão, por exemplo, quanto mais grossa, maior vai ser a densidade linear, menor velocidade ela vai tendo. Não é proporcional por conta da raiz quadrada, mas é assim que vai funcionar. Essa fórmula aqui eu não recomendo você decorá-la, embora seja uma fórmula importantíssima, porque você consegue chegar até ela, né? Levando em consideração que velocidade é comprimento de onda vezes frequência, e que o comprimento de onda fica relacionado com o número do harmônico, né, e o comprimento da corda, exatamente levando em consideração que o número do harmônico representa quantas metades de comprimento de onda ou quantos fusos existem naquele comprimento total. Fazendo uma junção dessas relações, a gente consegue chegar até a essa. Não recomendo decorar. E como eu disse, nas cordas sonoras, o número do harmônico representa quantos meios de comprimento de onda estão ali. Então, no caso, no primeiro harmônico, a onda vibra, igual tem aqui, ó, num ventre só, né, formando um único fuso, 2 nós, e todo o comprimento vibratório da corda fica só com metade do comprimento de onda da onda formada ali na corda vibrando. Então, nesse caso, você vai multiplicar sempre o N, que é o número do harmônico, pelo número de comprimento de onda, metade do comprimento de onda, melhor dizendo, voltando aqui, você vai igualar o tamanho da corda ao número do harmônico multiplicado por quantos comprimentos de onda são. Então, quantas metades, né? Primeiro harmônico, 1 metade, segundo harmônico, 2 metades, 3 metades por terceiro harmônico, 4 metades por quarto harmônico e assim por diante. Vamos lá para os exercícios, que diz o seguinte, o número 1, lá na nossa próxima página, as figuras 1 e 2 representam a mesma corda de um instrumento musical percutida com um músico, por um músico, melhor dizendo, vibrando em situação estacionária. Primeiro harmônico, segundo harmônico. Repara que aqui a gente tem 1 metade de comprimento de onda e aqui a gente tem 2 metades de comprimento de onda. Então, você já pode entender que da figura 1 para a figura 2, o comprimento de onda ficou menor. E se o comprimento de onda fica menor, a frequência aumenta. Então, quanto maior for o harmônico, maior vai ser a frequência também daquela onda formada na corda, maior vai ser a frequência do som produzido a partir dela, portanto, e aí nesse caso a gente pode fazer essa relação, mais agudo, maior frequência, maior harmônico. E aí, de uma figura para outra, não houve variação da força de que traciona a corda, ou seja, vai ser a mesma velocidade. Assim, é correto afirmar que da figura 1 para a figura 2, ocorreu necessariamente diminui o comprimento de onda e aumenta a frequência. Por isso a nossa resposta é a letra E. O aumento na frequência de vibração das ondas formadas na corda, sendo mantida a velocidade de propagação do som emitido pelo instrumento. A nossa resposta realmente é a letra E, mas só voltando, você percebe que aqui o comprimento de onda, se você igualar ao total comprimento da corda, vai ser 2L para a primeira situação, e aqui 2 metades, que você pode até cortar, vai ser o próprio comprimento de onda, é o próprio comprimento da corda, ou seja, aqui o comprimento de onda é o dobro da corda, aqui é igual à corda. Da figura 1 para a figura 2, o comprimento de onda diminuiu, e portanto a frequência aumentou. A resposta é a letra E. Número 2, uma figura de interferência denominada onda estacionária é produzida entre 2 extremos fixos de uma corda elástica separados pela distância de 2 metros. Pessoal, na nossa linguagem, esses 2 metros é o L, que representa o comprimento da corda. Nessa situação, do esquema abaixo, você pode reparar, ó, tem 1, 2, 3, 4 metades do comprimento de onda, e nesse caso é o quarto harmônico. Vamos lembrar sempre, o número do harmônico para a corda vibratória, a corda sonora, representa quantas metades de comprimento de onda a gente tem ali. Nesse caso, sabendo que existem 3 nós entre esses extremos, na verdade, os extremos são 2 nós e depois existem mais outros 3, e sempre vai ser assim, o número de nós também é 1 a mais do que o número do harmônico. Se está no quarto harmônico, portanto, tem 5 nós. O comprimento de onda dessa onda estacionária, que você vai achar multiplicando 4 metades, 1, 2, 3, 4, e igualando a 2 metros.
você está tranquilo demais. Então vai ser 2 vezes o comprimento de onda igual a 2. Esse comprimento de onda aí é 1 metro. Lembrando que comprimento de onda é uma oscilação completa. Você tem 2 oscilações completas. Então, 1 metro, letra B. Número 3. Após ter afinado seu violino utilizando um diapasão de 440 Hz, o músico notou que o quarto harmônico da corda Lá no instrumento emitia um som com a mesma frequência do diapasão, ou seja, o quarto harmônico da corda, frequência de 440 Hz, com base na observação do músico e nos conhecimentos de ondulatória. É verdadeiro ou falso? O comprimento de onda da corda estacionária formada na corda, no quarto harmônico, é igual a metade do comprimento da corda. Pessoal, o quarto harmônico igual está no desenho aqui. Você não precisa desenhar, mas você tem que lembrar que o número do harmônico é o número de metades de comprimento de onda. Então, são 4 metades num comprimento total L. Então, você vai simplificar aqui, vai ficar 2 lambda igual a L. Isso prova que no quarto harmônico de uma corda vibratória, sempre o comprimento de onda é a metade do comprimento da corda inteira. Ou seja, dentro da corda inteira, você consegue colocar 1, 2 oscilações completas. Então, essa daqui é verdadeira. Número 2, a altura da onda sonora emitida no quarto harmônico. Cara, altura tem a ver com frequência. Cuidado, hein? Da corda Lá é diferente da altura da onda emitida pelo diapasão. Isso aqui é muito falso, porque de acordo com o exercício, vou ler lá de novo, o músico notou que o quarto harmônico da corda Lá do instrumento emitia um som com a mesma frequência do diapasão. Cara, se tem mesma frequência, tem mesma altura. Não esquece que a altura não é a mesma coisa que intensidade. A altura quer dizer frequência. Então, falso. Número 3, a frequência do primeiro harmônico da corda Lá do violão é de 110 Hz. Isso é verdadeiro porque é o seguinte, ó, o primeiro harmônico vai ter 4 fusos na razão de 4 fusos a menos, né? 1/4 dos fusos que estão aqui. Né? O primeiro harmônico seria um desenho parecido com esse aqui, né? Obviamente mais caprichado, pelo amor de Deus, né, pessoal? Então você tem aqui, ó, nesse você tem 1, 2, 3, 4, quarto harmônico. Nesse você tem um só, primeiro harmônico. Repara o seguinte, nesse primeiro harmônico, metade do comprimento é a própria corda. Então, o comprimento de onda no primeiro harmônico é o dobro. Se aqui é o dobro e aqui é a metade, então o comprimento de onda aqui é 4 vezes maior. Isso quer dizer que a frequência é 4 vezes menor. 440 dividido por 4 dá 110, isso é verdadeiro. E está dizendo, número 4, que o quarto harmônico da corda corresponde a uma onda estacionária que possui 5 nós. Não esquece, na corda que vibra, na corda vibrando em onda estacionária, o número do harmônico mais 1 vai te dar o número do nó. Então isso aqui é verdadeiro. No nosso caso, eu tenho somente a 2 que foi falsa, né, pessoal? Então, 1, 3 e 4 são corretas, letra E. 4. O módulo da velocidade de onda numa corda tensionada pode ser representada pela seguinte equação, V igual a raiz quadrada de F sobre Mi. Lá na apostila de vocês, pessoal, na parte teórica, na verdade, vou escrever aqui, tá? Raiz quadrada de F sobre Rho. Mas, enfim, Mi ou Rho representam densidade linear de massa da corda. Isso é, a razão entre a massa e o comprimento da corda. Vamos lá. Admita uma corda de massa 200 gramas e comprimento 1 metro. Então, peraí. Vamos usar o símbolo que o exercício está pedindo. E a densidade linear vai ser assim, ó, massa sobre comprimento. 200 gramas dá 0,2 kg sobre 1, 0,2 quilograma por metro de comprimento, que vibra com a frequência de 25 Hz, conforme indica a figura. Olha só, pessoal, na figura a gente tem uma onda inteira, 2 ondas inteiras e metade. Ou então, se você quiser completar a onda estacionária aqui, obviamente a gente não vai ficar com a onda certinha, mas vai dar para contar. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 metades. Isso aqui é o quinto harmônico. Quinto harmônico, você consegue achar o comprimento de onda. Com a frequência, você consegue achar a velocidade e achar, pela fórmula de Taylor, a força que traciona
a corda, que é o que o exercício está pedindo. Então, lembrando que velocidade é lambda F, e também que no quinto harmônico você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 metades. Então, você tem 5 metades de comprimento de onda igual a 1 metro, que vai dar essa relação aqui. Você passa o 2 multiplicando e o 5 dividindo, o comprimento de onda 0,4, esse comprimento de onda aqui. Ó. A frequência, o exercício falou, 25 Hz. Então, já deu a velocidade, você multiplica, vai dar 10 metros por segundo. A densidade linear 0,2 por 1 eu já calculei lá em cima, e juntando essas duas relações, ó, V igual a raiz quadrada de F sobre a densidade linear, a velocidade é 10 e a densidade linear é 0,2. O detalhe aqui vai ser eliminar essa raiz elevando ao quadrado dos dois lados. 10 ao quadrado dá 100, essa raiz aqui ao quadrado vai desaparecer. Se você multiplicar cruzado, 20 newtons é a resposta da letra B. Olha só, a gente viu as cordas sonoras que funcionam por ondas estacionárias. Próxima aula a gente vai ver tubos abertos e fechados também com ondas estacionárias, tubos sonoros. Mas dá uma olhada aí, volta no vídeo, refaz os exercícios, para vocês verem que na verdade é só contar o harmônico, 1, 2, 3, 4, 5. Cada harmônico, cada fuso representa metade do comprimento de onda, igualar então todos eles juntos ao comprimento da corda, e aí usar as relações fundamentais, beleza? Até a próxima!